A apologia do autor para este livro. Quando de início tomei a pena na mão para assim escrever, não tinha compreensão que deveria compor um livro acabado como este. Não, outro tinha eu iniciado, mas quando estava quase pronto, antes de perceber, me veio este conto. E assim foi. Eu escrevendo sobre o modo velho e a raça dos santos, nesse dia do nosso Evangelho, comecei repentinamente uma alegoria sobre o caminho da jornada para a divina alegria, e mais de 20 coisas defini. Feito isso, mais 20 antevi, e de novo começaram a se multiplicar como faíscas que o fogo saltam a voar. Não, pensei eu, se surgem tão rapidamente, devo então pô-las de lado veementemente, para que não se multipliquem ad infinitum a corroer o livro que estou pronto para escrever. E assim fiz eu. No entanto, evito mostrar ao mundo meu escrito. Nunca pensei em essa história contar apenas para meu vizinho agradar. Não, não eu. Lancei-me neste ofício para meu próprio benefício. Nada fiz eu, então, a não ser as estações passar a escrever. Tampouco queria algo conquistar, além de distrair-me com essa tarefa de pensamentos torpes, como aqueles de quem blefa. Deste modo, deixei correr a pena sobre o papel, e célere meus pensamentos registrei de modo fiel. Agora, com meu método aperfeiçoado, o texto vinha sem precisar ser buscado. E assim redigi o livro até ele ficar do tamanho e da largura que agora está. Bem quando então o livro terminei, o texto a outros mostrei, para ver se o condenavam ou o aprovavam. E enquanto alguns gostavam, outros condenavam. Alguns disseram, John, publique. E outros, não. Alguns disseram, é bom. E outros, é uma negação. Então eu não sabia bem o que fazer, qual seria a melhor coisa a empreender. Pensei, para que o problema seja superado, o melhor a fazer é ter o texto publicado. Pois pensei, alguns assim o fariam, mas outros desse modo não se arriscariam. Assim, para ver se era melhor publicar, resolvi o conteúdo testar. Ponderei ainda mais, não posso negar, que muitos que o leriam desejavam meu azar. Na dúvida, movi esforço que impediria aquilo que para alguns traria grande alegria. Aos contrários à sua publicação, eu disse, não vos ofendais com a edição. Esperai de vossos irmãos o parecer, para que então possais ver. Se não quiserdes ler, deixai-o em paz. Afinal, alguns preferem azul, outros lilás. Sim, para que os pudesse acalmar, eu assim me pus a reclamar. Não posso escrever nesse estilo? E com esse método, revelar ao pupilo minha boa intenção? Por que não pode assim ser? Nuvens claras, tempo bom, e as negras fazem chover. Mas negras ou claras, se suas gotas de prata ao cair na terra produzem o verde da mata, agradecei a ambas e delas não reclamai. Valorizai a colheita que desejais que a planta derrame. Assim a planta mescla ambas em seu fruto, e ninguém as distingue. À planta só importa o usufruto quando tem fome, mas quando está cheia, vomita ambas, e o que produz é como areia. Observai os meios que o pescador emprega para o peixe apanhar, o produto que ele entrega. Vede como ele usa todo o seu conhecimento, e também rede, isca, anzol e todo equipamento. Mas há peixes que nem anzol nem linha os pode pegar, nem rede nem armadilha os pode capturar. Esses devem ser buscados e incitados, ou do contrário não serão apanhados. Como o caçador busca capturar a presa de tantas maneiras, e assim realiza sua empresa. Suas armas, redes, arapucas, matracas e mais. Ele rastreia, rasteja, anda. O que for preciso ele faz. Alguém pode dizer mais o quê? Porém, nem pau nem aço faz que a presa mais almejada caia no laço. Ele precisa o animal atrair para então o abater. Mesmo assim, não é difícil perder.
Se um tesouro pode estar sob a terra, ou também pode se encontrar na serra, se as coisas que nada prometem contêm por vezes mais que ouro, e quem veria com desdém se pressentisse que vale a pena o ver e talvez ali o tesouro encontrar? Quem meu livro lê, embora sem todas essas pinturas que devem estimular este ou aquele outro homem o livro levar, verá que ele tem as coisas que excedem noções admiráveis, mas vazias, que se sucedem. Bem, ainda quero ser contestado quanto ao livro ser bom mesmo ao ser testado. Por quê? Qual é o problema? É sombrio. E daí? Mas é ficção. Não há qualquer problema aqui. Alguns, com ficções tão sombrias como as minhas, fazem os raios da verdade cintilar nas entrelinhas. Eles querem fatos concretos. O que essas palavras encerram? A ficção nos confunde, as metáforas nos cegam. A pena traz fatos concretos, se fala de eventos justos e retos. Mas o que escrevo não é tangível porque por metáforas digo? Não é inteligível a lei de Deus que foi passada por metáforas, por tipos, sombras e anáforas? Nenhum homem sensato veria defeito nelas, que levam com efeito a sabedoria maior. Não, é melhor ele parar e buscar entender o que por meio de mar e ar, de bezerros e carneiros, de novilhas e cordeiros, de aves e ervas, e pelo sangue dos terneiros, Deus quer lhe dizer. E feliz daquele que graça e luz encontra nas palavras dele. Não sejais então precipitados em concluir que quero fatos concretos, que quero destruir. O concreto, de perto, demonstra não ser tão concreto. A parábola, porém, mostra sempre o correto, para que recebamos as dores com mais leveza, e para que das coisas boas tenhamos certeza. Minhas palavras sombrias trazem a verdade, assim como o ouro garante a prosperidade. Os profetas de metáforas lançavam mão para a verdade dizer. Os que consideram Cristo verão que ele e seus apóstolos também tal meio usaram, e com ele até hoje a verdade preservaram. Receio dizer que o texto sagrado, com seu estilo a sabedoria tem registrado. Esses escritos estão repletos dessa alusão. Figuras sombrias, alegorias, mas dali sairão desse mesmo livro o brilho e os raios de luz que anulam a escuridão. E então o mundo reluz. Que minha crítica à vida deles revele o lado restrito, aquelas coisas mais sombrias que as do meu escrito. Sim, eles as reprovam, mas não reconhecem que também em sua vida tais coisas aparecem. Que fiquemos diante de homens imparciais, que comparados a outros são essenciais, e eles compreenderão meus escritos de modo mais claro, mais que as mentiras que contam nos templos de ouro caro. Vinde a verdade, mesmo que de coeiros, não se mente. Esclarece o julgamento, purifica nossa mente. Satisfaz a compreensão e controla a vontade, e faz isso por inteiro, não pela metade. A memória confere o que apraz à imaginação, e assim, com essa ajuda, os problemas se resolverão. Palavras sábias, bem sei, Timóteo usou, e fábulas e superstições ele recusou. Mas nem mesmo o sério Paulo disse não para que de parábolas ele lançasse mão. Parábolas que trazem as pérolas do mar, tesouros dignos de se procurar. Ó homem de Deus, ofendido ficaste, pois querias que este tema eu colocasse de outro modo, com outra abordagem? Ou que isso eu expressasse com mais camaradagem? 3 coisas proponho, então. Me submeto àqueles que são os melhores e não me intrometo. Penso que não tenho negado o uso do meu método, por isso não há abuso nas palavras, coisas, leitores. Ou sendo rude ao manipular as figuras, sem similitude na aplicação. Tudo o que desejo ter feito é ter contado a verdade, desse ou daquele jeito. Negado, disse eu. Não, eu deixo exemplo também daqueles que sem desleixo agradam a Deus, seja com a palavra ou o ato,
melhor que os de quaisquer homens de fato. Que eles sejam em expressão e declaram coisas que a tudo e todos aclaram. Vejo que homens de vulto escrevem em forma de diálogo, mas outros não se atrevem a censurá-los por isso. De fato, se há abuso, que sejam amaldiçoados por fazerem tal uso desse recurso. Que livre seja a verdade, e que sobre mim e ti marque sua identidade, pois isso agrada a Deus. Afinal, quem sabe melhor que aquele que nos ensinou a lavrar, nosso Senhor, que em seu plano guia nossa mente e nossa palavra, e que transforma coisas terrenas em divina lavra? Descubro que os textos sagrados de muitos lugares usam tal método com efeitos invulgares, ao lançar mão de imagens para mostrar a realidade. Posso usá-las também eu, e com plena liberdade, sem macular o ouro da verdade. Ao contrário, com elas posso fazer brilhar ainda mais a veracidade que compele. E assim, tais certezas com imagens descreverei, e o valor deste meu livro demonstrarei. Então recomendarei o texto a ti, leitor, àquele que derruba o forte e no fraco vê valor. Este livro descreve de modo terno o homem que busca o prêmio eterno. Mostra de onde ele vem e para onde vai, seus atos bons e as ações com as quais ele cai. Conta, enfim, toda a história sobre como ele alcança sua glória. Também mostra que quem que sai pela vida de modo fato, como se assim pudesse ser obtida a coroa que buscam. Aqui também vais ver como seu labor se perde e como eles vêm a morrer. Este livro te levará a viajar, caso seus ensinamentos resolvas adotar. Ele te levará até a Terra Santa, pois mostra o caminho e a jornada adianta. Ele torna ativo o indolente e com seu saber ilumina a mente. Não seria bom se estivesse implícito o sentido da verdade por trás de um mito? Você és esquecido? Acaso te lembrarias durante um ano todo a cada dia? Então lê minhas fantasias e elas trarão sabedorias, e aos desamparados confortarão. Este livro é escrito de um tal jeito que até ao mais apático traz proveito. Parece uma novidade, em nada velho, mas tudo que aqui está se encontra no Evangelho. Tu te afastarias da melancolia? Longe do desvario, que de longe sorria? Lerias os enigmas e sua explicação? Ou, ao contrário, afogar-te-ias em contemplação? Amas os prazeres da carne? Ou verias um homem nas nuvens e ouvirias o que te diria? Poderias estar num sonho, mas acordado? Ou se num momento, pelo riso e pela lágrima, fosses tocado? Sem sofrer nem causar mal, tu te perderias, e então de novo, capaz de reencontrar-te serias? Poderias ler, nem mesmo saber o que de fato, e mesmo assim saber se és ou não abençoado ao ler estas linhas? Então vem atento e desperto, e abre meu livro com a mente alerta e o coração aberto.